É inegável que muitas pessoas na Bolsa de Valores têm um certo apreço pela Oi BR, não só porque é uma empresa que pode ter ali uma promessa de enriquecimento para muitas pessoas, mas também porque o seu custo nominal, até então, até o agrupamento que foi realizado, era muito baixo, estava ali na casa de centavos, então as pessoas conseguiam acumular muitas e muitas ações com pouco patrimônio. E isso dava uma sensação de pertencimento a um determinado grupo, e isso fez com que diversas pessoas acabassem colocando Oi na sua carteira. Mas claro, você que assiste o canal, de duas uma. Ou você tinha antes de o canal existir, ou você, depois de assistir aqui todo o conteúdo que eu posto, não terá nunca Oi BR na sua carteira. Bem, independentemente disso, eu quero trazer para vocês aqui os resultados dessa empresa, para mostrar para alguns que ainda acreditam um pouco nessa empresa, que talvez possa existir uma luz ali no fim do túnel e que alguns indicadores bem específicos dessa empresa me chamaram ali a atenção. Então, se você quer saber quais são eles, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos pro vídeo. Bem, se você não sabe achar os resultados das empresas, basta você digitar, por exemplo, OIBR3RI, que basicamente significa relação com investidores. Aqui você vai chegar nessa tela, que está bastante clara aqui para mim, mas nós temos aqui a apresentação da empresa, nós temos aqui a questão das demonstrações contábeis de forma, vamos dizer assim, mais contábil, melhor dizendo, né? Na questão que mais é para os contadores essa parte, porque tem muito número, é uma coisa mais, vamos dizer assim, detalhada. Nós temos aqui o press release, que basicamente é uma forma de você mostrar para as pessoas de uma forma ali lúcida, com imagens, com gráficos e outras coisas, como que os resultados eles vieram. E nós temos aqui uma planilha de apoio que vai, claro, trazer toda a questão dos números para que a gente possa não ter que pegar todo aquele dado do ITR, que basicamente hoje está traduzido aqui nessa planilha, para que eles possam fazer contas, os analistas possam colocar ali algumas projeções que eles têm para essa empresa. Bem, para mostrar aqui para vocês, essa aqui é a apresentação de resultados, vou até aumentar um pouco para que a gente consiga enxergar. A apresentação de resultados, ela vem com muitas coisas e eu acho interessante você saber filtrar um pouco disso aqui, porque nem todas as informações que eles vão colocar aqui vão parecer que são boas, porque, por exemplo, se você pegar a seguinte situação, aqui ó, fibra crescendo 20% ao ano, Oi Soluções crescendo 13% ao ano, receita de TIC crescendo 45% ao ano, vamos dizer aqui, o ex-legado, vamos dizer assim, do crescimento da empresa está em quase 25%. Olhando exclusivamente para esses dados, você pode imaginar que, nossa, Oi, ela hoje é uma das melhores empresas que nós temos. E na verdade, não. Na verdade, se você for pegar exatamente o quanto que a empresa está gerando de lucro e o quanto que ela está conseguindo operacionalizar as suas atitudes ali, a sua própria operação, você vai perceber que não há um resultado positivo aqui nessa empresa. A principal coisa que eu quero trazer para vocês e que até então não tinha muita noção, porque não é comum de as empresas elas fazerem isso, ou pelo menos colocarem dessa forma, é não terem um CAPEX positivo. Isso daqui é algo que me chama muito atenção. CAPEX, para quem não sabe, e claro, não tem problema não saber, aqui no canal eu quero trazer todo mundo para um patamar igual de conhecimento de investimentos para que você consiga abrir um relatório de uma empresa, de uma ação, de um fundo imobiliário e você consiga enxergar todos os termos com bastante tranquilidade e conseguir fazer uma ótima interpretação. Pois bem, CAPEX basicamente significa investimento. E toda vez que você olha para alguma empresa, você tem planos de investimento para o futuro, você tem um quanto de CAPEX que ela fez, quanto de investimento, quantos bilhões, quantos milhões. E aqui nós temos um CAPEX negativo, ou seja, nós temos um desinvestimento. Claro, nós sabemos ali que a Oi ela está vendendo muitas coisas para ela conseguir sair da recuperação judicial que ela novamente entrou. E aqui é um ponto muito interessante, porque empresas em recuperação judicial, elas não são necessariamente ruins. No entanto, há um dado que mais da metade das empresas que entram em recuperação judicial acabam não saindo dela, acabam precisando ali fazer o pedido de falência. E elas acabam encerrando suas operações, vendendo o que elas possuem ou sendo incorporadas por outras empresas a preço ali até de banana. Então, se você hoje enxerga que a Oi ela pode, de uma certa maneira, ser incorporada por outras empresas, talvez seja mais interessante você ficar nas empresas que têm esse potencial. Por quê? Se você pegar, por exemplo, a Vivo, pegar a TIM, que são empresas hoje também listadas em bolsa,
você vai perceber que, especialmente a Vivo, é uma empresa boa para a questão de dividendos. A TIM ela está melhorando um pouco nesse sentido, mas especialmente a Vivo ela é boa. Claro, nós temos uma questão bem específica ali na Vivo, que ela acaba anunciando, por exemplo, no comecinho do ano e paga no final do ano, ou no começo do outro, ou no meio do outro ano, ou seja, não tem uma previsibilidade tão boa ali dos seus dividendos cair na conta do acionista. Mas, independente disso, talvez olhando para os resultados da Oi e imaginando que talvez ela possa ser comprada por uma outra maior, seja mais interessante você se alocar ali, ficar mais posicionado em uma outra empresa que não a Oi. Bem, olhando aqui, e isso também eu achei interessante, essa sigla aqui, OPEX, basicamente significa os custos para operação. Isso daqui eu achei interessante para a empresa, porque uma empresa que está passando por uma situação como a da Oi, é interessante que ela tenha diminuição dos seus gastos. E nós vamos pegar aqui, eu achei um gráfico bastante interessante que eles fizeram aqui, a principal linha de evolução do OPEX, ou seja, da redução das despesas com a operação que ele teve aqui. Com o pessoal, claro, houve algumas reduções mais significativas aqui no quarto tri de 22, mas o que aconteceu? Os investimentos, ou vamos dizer assim, a operação dele, fora o aluguel e seguros, também caiu bastante. Olha só, todos os trimestres aqui, eles têm demonstrado serviços de terceiro, manutenção de rede, tudo isso tem caído. Mas calma, isso aqui é importante você, vamos dizer assim, fazer uma leitura com tudo que eles colocam aqui pra gente. Por quê? Olha só que interessante. Se você for pegar aqui, eles colocam exatamente aqui algumas operações descontinuadas. Eles colocam bem fraquinho aqui para que a gente não consiga ver. Olha o tamanho da operação descontinuada que nós temos aqui. 52%, 11%, 11% de novo. Ou seja, é uma empresa que está se desfazendo dos seus ativos e, logicamente, portanto, nós teremos uma redução em todos esses serviços aqui, porque não há mais o que fazer. E quando você não tem mais o que fazer, você acaba diminuindo o pessoal e você também diminui as despesas com isso. Mas você tem que enxergar sempre a empresa, como eu coloco aqui, como um filme. Porque ela tinha um plano de desinvestimento e o plano de desinvestimento ele vem junto com a diminuição de diversas despesas, porque não é mais necessário fazê-las. E quando você tem essa noção, você consegue enxergar os resultados da empresa de uma outra maneira. Bem, quero trazer vocês para uma outra notícia, que aqui, basicamente, para nós é o mais interessante. Eles colocam que a Oi ela reverte o lucro que ela teve e hoje tem um prejuízo de 1 bi 267 milhões de reais apenas nesse primeiro trimestre de 2023. O que vai acontecer com as ações? Bem, eu não sei o quanto mais ela pode cair, porque hoje ela é precificada como se ela não existisse. E, na verdade, uma empresa que dá 1 bilhão de prejuízo por trimestre, efetivamente, eu não sei o quanto mais que ela tem de fôlego para permanecer na nossa bolsa de valores. Independentemente disso, é importante você saber alguns números dela. Primeiro de tudo, você tem que ver que ela trouxe um prejuízo, como eu comentei, de 1 bilhão 267 milhões de reais, revertendo o lucro que ela tinha. O EBITDA dela, que basicamente... O EBITDA eu comecei a olhar de uma outra maneira, antes eu não gostava e hoje eu não gosto, mas com uma pequena ressalva. O EBITDA ele mostra muito da questão operacional da empresa, ou seja, significa que eu tenho toda um fluxo de caixa, de dinheiro que entra, reduzidas já as despesas que eu tenho, e nós temos aqui algumas questões como juros, depreciações, temos também a questão dos impostos, temos amortizações a serem feitas também, e quando você consegue enxergar o lucro operacional dessa empresa, você consegue olhar um pouco melhor para isso. Olhando para o EBITDA aqui da Oi, ficou em 234 milhões nesse primeiro tri de 23. Não vou ser injusto com esse recuo aqui que ela teve, porque ela está sim fazendo desinvestimentos, e logicamente o desinvestimento traz menos receita para a empresa. Então, de uma certa maneira, isso aqui acaba sendo normalizado. Não posso dizer que está certo, não vou muito menos dizer que é uma empresa que pode reverter tudo que ela tem aqui de prejuízo e passivos passados aqui para algum lucro num período relativamente curto. Bem, dependente da minha opinião pessoal, a margem EBITDA chegou a mais ou menos 7,7%, abaixo de 20 pontos percentuais que ela trouxe já no passado, em relação à margem registrada no primeiro TRI de 2022. Além disso, a receita líquida somou 2 bi no primeiro TRI, crescendo 4,8% na comparação com o primeiro TRI de 2022. Portanto, se você conseguir extrair alguma coisa boa das notícias aqui da Oi, o que eu acho que você pode ver? Primeiro, uma redução dos gastos que ela está tendo.
A redução dos gastos é boa, de uma certa maneira, porque ela consegue enxugar a empresa e deixar só o melhor operacionalizando lá dentro. Mas o que me chama muita atenção é o desinvestimento e não colocar uma linha, vamos dizer assim, para melhoria naquilo que ela já possui. E eu ouvi isso recentemente num canal que diz que toda empresa, ainda que seja dividendo, ela cresce pelo menos o relativo à inflação. Porque se ela começar a crescer menos do que a inflação, ela está perdendo valor de mercado. E quando você vê uma empresa que está estagnada, dando prejuízo e que não investe nos seus ativos, ela não só deprecia o próprio valor da empresa, mas também os seus equipamentos. E na hora de você vender isso, na hora de repassar, você pode ter um problema gigantesco. E como eu falei, as empresas que acabam indo à falência depois de não conseguir passar por uma recuperação judicial são compradas nesse preço de banana que eu comentei. E hoje eu particularmente enxergaria como muito melhor você se posicionar numa Vivo, numa TIM, não só por serem empresas consolidadas, mas por trazerem lucros e talvez serem um dos players que possam ali comprar alguns dos melhores ativos que a Oi tem e você relegar esse patrimônio negativo apenas para a Oi e não ficar com essa bucha na sua carteira. Por quê? Eu enxergo que é muito mais interessante você colocar uma empresa que está passando por uma situação de reviravolta, um turnaround ali dentro, mas que consegue operacionalizar de forma, vamos dizer assim, razoável. Por exemplo, uma IRB, uma Cogna, para algumas pessoas a Marco Polo, enfim. Olhando para todas essas empresas, existem diversas outras que você pode alocar o seu capital e que tem uma chance, a meu ver, hoje é uma empresa relativamente morta na nossa bolsa de valores e também no nosso cotidiano, porque eu não vejo quase ninguém mais utilizando a Oi dentro das casas ou até mesmo no celular. E deixa aqui no comentário se você usa a Oi, se você, pior ainda, investe em Oi. E claro, brincadeiras à parte, peço para que você se inscreva aqui no canal, porque conteúdos de finança e sobre a filosofia financeira que pode te ajudar a chegar na liberdade financeira eu trago aqui nesse canal. Então, conto mais uma vez com você, com o seu curtir. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.